Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado hoje, terceiro domingo do tempo comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, e capítulo 4, versículos do 14 ao 21. E, caro irmão, irmã, hoje nós vemos nesse início do Evangelho de Lucas, ele dizendo que tudo o que ele vai relatar é dos estudos minuciosos que ele fez, que muitas pessoas escreveram aquilo que tinham visto e ouvido, e ele também, após um estudo cuidadoso de tudo aquilo que havia acontecido, ele também estava disposto a escrever para que as pessoas conhecessem Jesus Cristo. E nós somos gratos a esses homens de Deus que, através da ação do Espírito Santo, deixaram para nós, através da escrita da Sagrada Bíblia, da Sagrada Palavra, todos os acontecimentos de Jesus. Esse Jesus que ele é fato da nossa história. Jesus nasceu e viveu nesta terra. Algumas pessoas podem até não reconhecerem-o como Deus, mas ninguém pode negar a existência desse Deus homem que veio até nós. E tudo isso graças a esses homens que se dedicaram a entregar a sua vida e escrever, relatar tudo aquilo que nós temos até hoje. E o Evangelho vai dizer assim: muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e a sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e, levantando-se para fazer a leitura, deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou o ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, desde muitos séculos antes da manifestação do Senhor, da encarnação de Jesus, os profetas já diziam que viria o Salvador Jesus Cristo. E quando Jesus, como nós vimos na leitura, entra na sinagoga e dão a ele o livro de Isaías para que ele lesse, é nessa passagem que nós podemos dizer que aqui está a missão de Jesus. Aqui relata todo o motivo da vinda de Jesus, como o versículo 18 vai dizer: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. E a mesma palavra vai dizer que Jesus Cristo era repleto do Espírito Santo. Ou seja, os profetas anunciam Jesus e Jesus testifica aquilo que os profetas haviam escrito. E ele continua: Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Sim, ele veio para libertar nós, todos nós, aqueles que já viveram, nós que vivemos e aqueles que ainda viverão, para libertar-nos do cativeiro do pecado. Este que nos oprime, este que nos aprisiona
numa vida miserável, numa vida mesquinha. Então ele veio para nos libertar, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele continua: aos cegos eu vim recuperar a vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Ou seja, Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para restabelecer novamente a nossa união, a nossa intimidade, a nossa amizade com Deus. E é o que as palavras da Sagrada Escritura dizem. O Antigo Testamento anuncia Jesus e o Novo Testamento faz com que Jesus viva tudo aquilo que foi anunciado. Esse Deus que veio para nos salvar. Que assim também como os apóstolos, os discípulos, nós, repletos do Espírito Santo, também possamos escrever, anunciar ou usar todos os dons do Espírito Santo a favor dos outros, para que Jesus sempre seja reconhecido e todos saibam realmente qual é a verdadeira missão de Jesus, a de nos salvar. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.